E teremos também o Maurício Duarte da Conceição, que é dentista e fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Vamos conferir então, Rita, para abrirmos o tema de hoje, vamos conferir a matéria que a Giovana fez sobre o problema do mau hálito. E são dois problemas, né? O desconforto é um problema de saúde também, a gente vai conferir. E como é difícil alertar a pessoa, né? Como é difícil dizer para a pessoa, ó, você está com um bafinho meio estranho. Vamos conferir a matéria, pode rodar. 90% dos casos têm origem bucal, como alterações na gengiva e no periodonto e presença de saburra lingual. Esse homem, por exemplo, passou por gastroenterologista e outros médicos para tentar solucionar o problema, mas não adiantou. Somente quando descobriu uma clínica especializada que começou a perceber os resultados. Estava no meio de muitas pessoas, evitava de falar o máximo possível. E quando falava, eu falava assim, repetia. Quem o alertou foi a filha de 7 anos. No seu caso, a vida profissional estava em jogo. Muitas vezes eu deixei de argumentar algumas coisas por conta disso, por estar no meio de muitas pessoas. Sem dúvida, atrapalhou sim. E agora você já se sente mais confiante? Já mudou alguma coisa? Mudou. Ainda não recuperei toda a confiança não, mas já melhorou bastante. Hoje você já consegue conversar um pouco mais de perto? Como que tá? Sim, hoje eu tenho um pouco mais de confiança nesse sentido. É lógico que eu ainda estou readquirindo e estou no processo, mas vou chegar lá, em breve. Obrigado, Giovana. Bela reportagem. Vamos começar o tema já na sequência. Convidado do programa de hoje, o Dr. Maurício, que é especialista em halitose. Ele é dentista e foi, inclusive, presidente da Associação Brasileira de Halitose. Dr. Maurício, a Cristiane Ruffi é moradora do Zanaga, em Americana, e ela pergunta, às vezes o problema de mau hálito pode ser causado por problemas estomacais? Talvez esse seja o grande mito, talvez o maior mito mundial. O mau hálito não vem do estômago, diferente do que acredita a população. Eu tenho mais de 4.000 tratamentos e nunca atendi um único caso que viesse do estômago. Então, nós temos que desfazer esse mito. Esse mito vem principalmente porque as pessoas ingerem determinados alimentos que causam mau hálito e também o jejum prolongado pode causar o mau hálito. Mas o mau hálito, como nós vimos anteriormente, ele vem principalmente de origens bucais em mais de 90% dos casos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, ligue por gentileza 3741 4042, 3741 4035. Mande também o seu e-mail para lotvb@tvb.com.br. Doutor Maurício, o senhor me dizia aí 4.000 casos de atendimentos com problema de mau hálito. Quer dizer que a coisa é muito comum mesmo, né? Exatamente. O mau hálito realmente, o que mais chama atenção são as alterações. Este último paciente, ele é um caso bem claro de como o mau hálito compromete as relações pessoais, profissionais, afetivas. Enfim, o paciente chega num estado muito comprometido, até porque ele já procurou o gastro, o otorrino, o dentista e não achou uma solução satisfatória para o seu problema. Então, mais importante ainda do que tratar o mau hálito é que ele seja reinserido na sociedade e que ele recupere a autoestima, que ele possa falar de perto, que ele possa ter um contato profissional e realmente possa esquecer que um dia ele teve o problema, que ele possa ter uma vida satisfatória com uma boa autoestima. Eu trouxe aqui alguns instrumentos para a limpeza da língua. Então, aqui nós temos, primeiro, um raspador de língua, né? Ele seria usado, vamos fazer de conta que minha mão é a língua, então ele seria utilizado para limpar a língua nesse sentido. Não sei se está dando para ver, está dando para ver perfeitamente. Mas, recentemente, foi desenvolvido uma outra técnica que foi apresentada no Congresso Mundial de Halitose, onde nós colocamos um spray de limpeza da língua nas cerdas desse limpador. Então, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia, nós temos aqui um detergente, uma vassourinha e atrás um rodinho, certo? Então, uma limpeza bem mais aprofundada. Então, esse produto, estando nas cerdas do limpador, nós faríamos uma limpeza absolutamente delicada, soltaríamos toda a placa que estaria no fundo da língua e depois, de 25 a 30 segundos, faríamos a remoção dessa placa. Então, uma limpeza muito mais aprofundada e principalmente uma limpeza absolutamente delicada. E essa técnica, ela foi apresentada no Congresso Mundial, ela foi publicada na revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Então, uma técnica validada cientificamente. E esses produtos, eles estão à venda no comércio eletrônico, os pacientes podem achá-los. Depois existem alguns sites de referência sobre esses problemas no site saburralingual.com.br.
Vocês vão aprender muito sobre essa burra lingual, que é a principal vilã do mau hálito. Depois vocês vão passar essas referências. Vamos mostrar já na sequência. Isso. Podemos rodar já, Fernanda? Tá bem. O site é saburralingual.com.br e depois embaixo, como é que é? Casos amigdalianos. Eu vou aproveitar amigdalianos. Então para falar também sobre os casos. Muitos dos telespectadores provavelmente alguma vez se depararam com uma bolinha que sai da amígdala. É uma bolinha que parece similar. Casio é uma palavra que deriva do latim casium, que significa queijo. Então de repente a pessoa sente um desconforto na garganta e tossindo ou espirrando, ela expele uma pequena bolinha que similar a uma bolinha de queijo. Então casio vem do latim casium, que significa queijo. E essa bolinha, ao ser apertada, ela tem um cheiro extremamente desagradável. É aquela bolinha que nós estamos vendo ali? Exatamente, dentro da amígdala. E essa bolinha... de queijo mesmo. Exatamente. É um cheirinho bem pior do que o gorgonzola, pode me acreditar. E até então, a única solução para o cásio seria a extração das amígdalas. Então, esses produtos que eu estou demonstrando aqui, nós fomos para a Universidade de Campinas, na Propec, que é a empresa júnior da Faculdade de Engenharia Química, e desenvolvemos esses produtos, foram pedidas patentes de invenção, e eu desenvolvi o primeiro enxaguatório. Ô, doutor, aquela camada branca lá em cima da língua que o senhor estava se referindo lá? Isso, essa burra lingual, exatamente. Então, essa burra lingual, ela deve ser removida diariamente. E para alguns pacientes... Feio, hein, gente? Deus o livre. E tem casos bem mais severos. Bem mais severos. É a grande vilã do mau hálito. E para esse enxaguatório que foi desenvolvido na Unicamp, ele é o primeiro produto no mundo que evita a formação dos cásios e ele também diminui a formação de saburra lingual. Então, ele desenvolvido na Unicamp, foi pedido patente de invenção, então até então não existia nenhum produto que pudesse ter alguma ação efetiva contra os casos amigdalianos. Então é um produto nacional, né, ele não contém álcool, é importantíssimo, nenhum produto que, qualquer produto que contém álcool, ele é nocivo ao mau hálito, ele piora o mau hálito. Acaba piorando, né, doutor? Exatamente. Vamos ouvir a pergunta do Danilo, que é morador de onde, Danilo? Oi, Danilo. Perdemos o contato. Ele estava ao vivo com a gente para fazer uma pergunta sobre o tema de hoje, mau hálito. Doutor, tem algum teste que a pessoa possa fazer em casa, algum teste prático para descobrir se tem mau hálito ou não? Normalmente a pessoa faz assim, né? E cheira. Olha, e descobre, né, se tem esse ou não. teste não é bom porque normalmente quem tem mau hálito não percebe. Existe um fenômeno chamado fadiga olfatória, onde nós rapidamente nos adaptamos a um determinado odor quando ele é constante. Uma prova bem fácil de entender isso é quando a gente passa um perfume. Em 2 ou 3 minutos a gente se adapta ao odor do perfume. O melhor teste que eu costumo recomendar é a gente escolher um parente ou um amigo que a gente tenha confiança e perguntar em determinados horários se a gente está com o odor do hálito alterado. Existe um site, mauhalito.com.br, que demonstra como esse teste deve ser feito. E esse site tem várias notícias que são colocadas semanalmente, com várias dicas sobre o mau hálito. É um site de utilidade pública, então mauhalito.com.br. Existem ali também os graus de propagação da halitose, então você vai poder saber se tem uma halitose leve, moderada, se ela é severa, ou se de repente é assim apenas um mau hálito da intimidade, que só vai incomodar o namorado, a namorada ou o cônjuge. Então é fundamental você quantificar isso e jamais fazer esses testes sugeridos na internet, que é tipo lamber a mão e esperar 45 segundos e depois testar o próprio hálito, porque esse teste pode dar falso positivo, ou seja, inclusive criancinhas de 2, 3 anos que costumam se lamber, podem não ter mau hálito e ficar com odor. Ou seja, na saliva existem cristais de enxofre, que quando eles viram gás, a gente no termo técnico, quando se volatilizam, eles podem cheirar, ter um cheiro alterado, mas não significa que a pessoa tenha mau hálito. Então... Doutor, vamos conversar com a Raquel, que é moradora de Santa Bárbara. Bom dia, Raquel. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E qual é a sua pergunta sobre o tema de hoje, Raquel? Eu queria perguntar para o doutor, que eu tenho uma filha com hálito. E ela tem 6 anos. Ela tem 6 anos. Tá ok, obrigado, Raquel. Confira a resposta do Dr. Maurício, que é especialista nessa área de halitose. Olha, dois detalhes importantes. Primeiro, peça a ela para colocar a linguinha dela bem para fora, para ver se existe uma camada esbranquiçada no fundo da língua. E se existir, o que provavelmente ocorre, provavelmente, no caso dela, ela se trata de uma respiradora bucal. Em crianças, a causa mais importante para a formação desta placa é a respiração bucal. Não me fizeram essa pergunta ainda, mas eu vou falar. Por que essa placa se forma?
a saburra lingual, e também os casos amidalianos, por que eles se formam? Principalmente por ressecamento bucal. Tudo aquilo que faz a boca ficar ressecada, tudo aquilo que faz descamar a bochecha e o lábio, ou seja, soltar minúsculas pelezinhas da bochecha do lábio, ou seja, respiração bucal, o ronco, a diminuição da produção de saliva, ou mesmo quando a pessoa usa aparelhos que raspam na bochecha e no lábio e fazem descamar essas pelezinhas, hábitos de mordiscamento de dedos, de bochechas, de lábios, ingestão de bebida alcoólica com frequência, enxaguatórios com álcool, tudo aquilo que aumenta a descamação, essas pelezinhas, que em última instância são carne crua, essas pelezinhas inocentes se descamam, caem na língua, caem dentro da amígdala e entram em decomposição. E aí eu pergunto, qual é o cheiro de decomposição da carne crua? O pior possível, né? O pior possível, exatamente. Daí vem o odor do mau hálito. Doutor, nós temos mais uma pessoa na linha, a Francisca. Qual a sua pergunta, Francisca? Bom dia, Jair. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte, o doutor ele falou que o estômago ele não passa o mau cheiro, né? Eu quero fazer uma pergunta o seguinte, o estômago ele tem um elastiquezinho, né? Às vezes o paciente está com algum problema ali e aquele problema começa a passar o odor do estômago. Outra pergunta, eu quero que o senhor explique. E outra pergunta, a mulher quando ela entra na menopausa, que começa a perder os hormônios que são essenciais para o seu organismo, ela passa a ter um pouco de mau hálito. No meu caso, por exemplo, eu sinto que eu tenho mau hálito, as pessoas falam que eu não tenho, mas isso me incomoda. Eu sim, parece que tem alguma coisa que está me incomodando. Eu peço para alguém, olha, estou assim e tal. Não estou sentindo nada. Então, e outra coisa, Francisca, aquelas pessoas que começam assim, perder os dentes, começam a ficar assim, parece que passou uma serrinha e foi lixando assim. Francisca, isso também causa mau hálito? Olha, a primeira pergunta é o seguinte, você está falando provavelmente de uma hérnia de hiato, onde existe um relaxamento da válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Então, realmente, o ar que está dentro do estômago pode refluir, ou então de um refluxo gastroesofágico. Ele pode refluir do estômago para o esôfago. Mas veja bem, o ar que está dentro do estômago, ele tem um conteúdo ácido. Então, ou mesmo quando a pessoa... São as duas situações que o ar do estômago pode vir para a boca. E o cheirinho, nesses casos, vai ser um cheirinho ácido. Então, diferente do cheiro da halitose, que é um cheiro de enxofre, que lembra um cheiro de ovo estragado. Então, é bem diferente o cheiro ácido momentâneo de uma halitose crônica, que é um cheiro de ovo estragado constante, tá bom? Com relação ao seu problema lá da menopausa... Doutor, eu sinto muito interrompê-lo. Não tem problema nenhum. A pergunta dela é bem comprida, são várias dúvidas, mas inclusive nós temos assim muitas chamadas, não vai dar. Eu agradeço a participação de todos vocês e agradeço principalmente, doutor, a sua participação. Claro. Esse assunto dá pano para manga, não dá não, Jair? Com certeza, bom negócio, hein? Tem muita gente que precisa tomar cuidado com o bafo aí, isso é uma casa Jair, Rita, a hora que precisar, estou à disposição, viu? Quando quiserem me chamar de novo, estou à disposição e se tiverem mais perguntas, podem encaminhar para o meu e-mail, tá bom? Obrigado, doutor. Muito obrigada.